Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Esperança, com leituras devocionais no livro do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6 desse livro. Você já fez a sua leitura diária? Não se esqueça de fazer. Vamos lá. Em nosso último estudo, meditamos sobre o livro. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, possui o livro da história humana em suas mãos. João vê que ele é o único que pode desatar esses selos. E ele vai fazer isso agora no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Todos os selos dizem respeito a eventos que já ocorreram, que estão acontecendo em nossos dias e que ainda acontecerão até que Jesus retorne em poder e grande glória. Estes selos estão relacionados aos sinais que antecedem o retorno de Cristo à Terra, conforme descritos no sermão profético. Em Marcos 13, por exemplo, Jesus disse que antes de sua vinda aconteceriam guerras, maremotos, perseguições, engano religioso, apostasia, fome e etc. Estes selos, portanto, simbolizam estes eventos que estão acontecendo desde os dias de Jesus até os nossos, mas que se intensificarão muito antes da sua segunda vinda. De acordo com o próprio Jesus, eles são o princípio das dores. São o princípio, pois esses eventos que já estão acontecendo se intensificarão cada dia mais e nos levarão a um período histórico ainda mais difícil de intenso sofrimento sobre o mundo. Período este chamado por Cristo de a Grande Tribulação. Pois bem, mas o que cada selo significa? Quando os selos começam a ser abertos, nós temos a imagem de 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro que João vê é branco e segura um arco em sua mão. Ele tem uma coroa e sai vitorioso para vencer. Trata-se do mesmo cavaleiro de Apocalipse 19, que é identificado com o próprio Cristo. Como dissemos, estes selos estão em paralelo com o sermão profético. E nesse sermão, apesar de Cristo falar de um período de horrores no meio da sua exposição, ele também fala de algo positivo, a pregação do evangelho para todas as etnias. Este cavaleiro pode simbolizar muito bem a Cristo e a pregação do evangelho em todo o mundo. O cavaleiro mostra a expansão do evangelho para todos os lugares. Ele sai vitorioso para vencer. O segundo cavaleiro é vermelho e ele tem poder de tirar a paz da terra. De modo claro, temos uma referência às guerras. Este cavaleiro e seu cavalo apontam para todas as guerras na história da civilização humana, até a volta de Jesus. Esse cavaleiro também faz eco ao que Jesus já havia ensinado, que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Ele possui uma grande espada, ele tem um poder de causar morte. O terceiro cavaleiro é de cor preta. Este cavaleiro representa a fome e a escassez. O que vemos simbolizado é uma surpreendente inflação dos alimentos básicos para a sobrevivência humana. Por isso, o cavaleiro está com uma balança em sua mão. Ele pesa os alimentos muito inflacionados. A inflação desses alimentos essenciais produz a fome e a escassez de milhares. Dessa forma, o cavalo preto e seu cavaleiro simbolizam a carência e a falta de alimentos básicos em decorrência de uma superinflação que produz sofrimento a milhões de pessoas pelo mundo. Cristo nos alertou para o fato de que, antes do seu retorno glorioso, haveria fomes em vários lugares da terra. É justamente isso que o cavalo preto simboliza. O quarto cavaleiro é de cor amarela, e seu cavaleiro se chama Morte e Inferno. Ele possui a autoridade de matar a quarta parte da humanidade pela fome, pela espada e pela praga. Esse cavalo e seu cavaleiro representam a morte, de forma geral e universal, promovida no mundo todo pela violência, simbolizada aqui pela espada, pela fome, provocada pela escassez de alimentos e o encarecimento destes, por pestilências e doenças que se alastram como pragas, vitimando a muitos, e também por animais selvagens. O quinto selo, quando ele é aberto, João vê debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, diz o versículo 9. O quinto selo é uma visão dos mártires. Essas almas pedem que Deus faça justiça na terra, julgando aqueles que os perseguiram.
Não podemos entender que esse texto literalmente está falando que os cristãos possuem uma alma incorpórea, que depois da morte vai para o céu e permanece lá de alguma forma, de modo consciente. Devemos entender esse texto de maneira figurada e não literal. Não tem nada a ver com o estado intermediário dos mortos e sua situação naquele momento. É só uma maneira vívida de mostrar que eles foram martirizados pelo nome do seu Deus. Este texto, portanto, está dizendo aos cristãos que tenham paciência, que perseverem diante das perseguições e que tenham esperança, pois Cristo logo julgará o mundo que os perseguiu. Por fim, temos o sexto selo, que fala da grande tribulação. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, João viu fenômenos e acontecimentos catastróficos nunca antes vistos na Terra. Houve um grande terremoto e o céu se tornou negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Estes eventos acontecerão num curto período antes da volta de Jesus. Eles serão de escala global e catastróficos. O sexto selo é muito importante, pois narram fatos que nos levarão ao limiar do retorno de Cristo, ao grande dia da ira do Cordeiro sobre aqueles que permaneceram em rebeldia contra ele. Este curto período de tempo que antecede a vinda de Jesus e que o sexto selo faz referência é chamado de a Grande Tribulação, que começa a ser descrita a partir de agora no livro do Apocalipse. Nos próximos capítulos, isso ficará muito mais claro e nós teremos mais detalhes sobre como será a grande tribulação. João não escondeu que os dias em que vivemos seriam dias difíceis. Como vimos, ele já havia nos alertado há muito tempo atrás sobre isso. Contudo, os dias que estão por vir serão ainda piores. A grande tribulação virá. Todos os sinais que presenciamos hoje em nosso mundo se intensificarão muito antes da volta do Senhor Jesus. É por essa razão que precisamos nos manter perseverantes. Este é o objetivo do livro do Apocalipse: exortar os cristãos a manterem-se perseverantes, mesmo diante das mais terríveis provas. Você está disposto a fazer isso? Que Deus abençoe e até o próximo podcast Esperança com leituras devocionais no livro do Apocalipse.